Muito bom dia, você que nos acompanha nessa segunda-feira, começo de semana, né? Mas talvez você esteja assistindo o programa Mais Saúde no dia da reprise, que é sexta-feira, às 13 horas. Então, muito boa tarde e muito bem-vinda você que está acessando pelo maissaude.cançãonova.com os nossos vídeos que estão sempre à sua disposição. Hoje nós estamos aqui, vocês viram que não estamos nos nossos estúdios, né, da TV Canção Nova, do Mais Saúde, nós estamos no consultório da doutora Deise Minhoto. Deise, muito obrigada pela acolhida de abrir também seu consultório, que é lotado, ela teve que dar uma modificada na agenda para poder nos receber. Um prazer. Por quê? Porque nós fizemos já uma pauta muito bonita sobre mãos, né? A doutora Deise Minhoto é terapeuta ocupacional, ela vai explicar direitinho a diferença, né, entre algumas atividades da área da saúde. Ela é terapeuta ocupacional e ela trabalha com o corpo todo, mas ela faz um trabalho que eu amo, que é sobre mãos. E nós fizemos já um programa no Mais Saúde que eu sugiro que você assista, né, no nosso site, mas eu falei, não, a gente precisa marcar no seu consultório, porque a doutora Deise tem equipamentos fantásticos que vai nos ajudar a mostrar uma série de atividades preventivas, né, Deise, que vão nos ajudar, principalmente essa mulher que nos assiste, dona de casa, né, e que usa tanto as mãos. Okay. Deise, o microfone é seu, fique à vontade. Na realidade, a doutora Gisela tem essa preocupação, e com razão, porque a preservação da saúde, da função das mãos é uma coisa importantíssima durante a vida, porque as mãos vão ser instrumento para preservação e função de toda a natureza da pessoa, né? Então, o que a gente tem é que tratar das nossas mãos, né? Prevenir, mesmo nas questões de acidentes, né? Isso já é uma coisa que a indústria mesmo já faz, mas a gente tem que ter os nossos cuidados diários dentro da nossa casa, do nosso trabalho, nas escolas. A gente tem que saber que a mão é um instrumento importantíssimo e que, se sofrer algum tipo de lesão, vai fazer muita falta para o desempenho de uma atividade até bastante simples, como escovar o dente, pentear o cabelo, fazer uma higiene pessoal. Então é fundamental que a pessoa tenha saúde nas mãos. Doutora Deise falou até de uma coisa que eu não... É interessante, né? Porque você conversando com os diversos profissionais, eles abrem um leque, como, por exemplo, o prejuízo da identidade da pessoa a partir do momento que ela não consegue assinar o próprio nome? Isto é um achado dentro do consultório, né? Na convivência com o paciente que está com a mão dominante limitada, sem função, dentro de um gesso, dentro de um curativo, por um longo tempo. Isto impede que a pessoa assine, né? Assine o próprio nome. E isso dá um sentimento de depressão, porque mexe com a identidade. É a própria identidade da pessoa que está ali. Então, é a marca dela que ela não pode colocar nas coisas. Então, muitas vezes, a gente trabalha nesse sentido até prevenir essa depressão, explicando para o paciente que aquilo é uma situação de momento, né? Transitória, e que tudo vai voltar a ficar bem, né? Se Deus quiser. Então, gente, mão é algo assim muito mais extenso do que a gente imagina. A gente só se dá conta quando tem um problema, como eu recentemente que comentei, que escorreguei e apoiei a mão e não percebi, porque o pé doeu tanto que a mão acabou sendo relevada ao segundo plano. Depois, gente, essa mão, o que ela me fazia a falta, eu lembrava da Deise o tempo todo. Gente, a gente precisa do dedão, então, para tudo. Na realidade, o dedão, como você sentiu, né, a dor, o dedão é 60% da função da mão. Então, 10% fica para os outros dedos, né? Então, a gente tem 40 aqui e 60 aqui. Então, uma pessoa consegue viver bem, com função, se ela tiver o polegar íntegro, né, 60 já, e um dedo. É a pinça, É, né? A pinça, ela tem 70% da mão, isso já dá total autonomia para ela, né? Porque ela vai conseguir fazer todo tipo de preensão. Tá. Deise,
Para essa dona de casa que está nos assistindo, essa jovem, né, que pessoal que assistiu Mais Saúde, né, eu digo que vão ser todos uns centenários saudáveis, né? Para começar, o que nós temos que tomar cuidado em relação às mãos? Que cuidados antes de começar determinadas tarefas? O que você sugere no dia a dia? Bom, no dia a dia, quando a gente acorda de manhã, normalmente é uma sensação que a gente tem que as articulações estão enrijecidas. E elas estão mesmo, porque elas sofreram um período grande de repouso, né? E toda a circulação ainda não está completa, não está funcionando adequadamente. Então, essa sensação de rigidez vai aumentando com o passar dos anos, né? Então, uma ideia muito fácil, muito prática é botar as mãos numa água quente. Pode abrir a torneira ou uma bacia de água quente, mexa as mãos dentro da água quente, utilize a esponja de banho, aperte a esponja, solte, abra bem as mãos, porque uma coisa que normalmente as pessoas esquecem, todos orientam para que a pessoa feche a mão. Fecha, faz exercício de fechar. E abrir a mão é tão importante quanto fechar, porque a gente tem que manter todos os músculos alongados. Isso é fundamental. A gente tem que ter as duas funções, a de flexão e a de extensão dos dedos. Então, começar bem o dia é aquecer as articulações, ativar a circulação para poder começar as atividades diárias de dona de casa. Exatamente. Quem tem alguma questão já ligada a um problema de artrose, né, que vai estar mais fragilizada nessa área, pode usar compressa, uma toalha quente, ficar algum tempo, uns 15 minutos. Isso já é uma dedicação maior, né? Para alguém que já tem alguma questão nesse sentido. Senão, a água quente já favorece muito toda a parte circulatória das mãos. Ok. No tocante ao dia a dia de uma dona de casa, o que nós temos que tomar cuidado? Eu lembro muito que você tocou no assunto de torcer roupa, que a gente vai falar depois sobre isso. Mas e nas tarefas diárias? Então, as tarefas diárias, elas normalmente as pessoas nem percebem, mas elas fragilizam as articulações e danificam as nossas articulações, principalmente as pequenas articulações, que são as dos dedos, né? E nós temos o quê? Grandes articulações, muito mais fortes, muito mais potentes, que podem auxiliar as mãos. Então, a gente pode transferir um pouco o trabalho das mãos para outras partes do braço, tá? Que são articulações maiores, que têm uma condição melhor de resistência. Tá? Então, ao invés de a gente usar a mão para segurar as coisas, podemos levar as coisas nos antebraços. Uma sacola, por exemplo, de supermercado, uma sacola de feira? Sim, exatamente. Você pode e deve tirar esse trauma da mão, porque a sacola é um trauma. De primeiro momento, você tem que dividir muito bem o peso entre os dois braços. Exatamente. E a partir daí, jogue sempre esse peso para uma articulação maior, que seria o antebraço. Você pode até usar um pouco o ombro. Então, você pode alternar o uso das mãos, dos braços, para não sofrer carga contínua. Né? O grande problema não é você não fazer, não, é fazer tudo na medida. Exato. Né? Lembrando que tudo que nós fizermos, nós estamos tendo um desgaste que nem um carro. Exatamente. Só que nós não temos peças sobressalentes, né? Até temos, em casos extremos, temos cirurgias maravilhosas, né? Mas, por exemplo, esse detalhe, todo mundo vai às compras. Então, um detalhe que até a gente vê muito fora, são algumas, por exemplo, eu até estava comentando aqui nos bastidores, a gente pode pegar um cano de plástico, faz um corte, deixa na bolsa e encaixa. Isso engrossa, né? Engrossa e você vai poder, então, estar segurando e distribuindo melhor o peso. São pequenos detalhes. Exatamente. Né? Que facilitam, vão preservar. Exato. Isso é economia de energia. Economia, gente. Economia que eu digo assim, que nós vamos ser credores ou devedores de nós mesmos no futuro. Então, vamos poupar. Esse negócio de dizer, não, quanto mais usa, mais, como é que se diz? Mais fortalece. Não é bem assim a nível de articulação, né? Você pode usar bastante, mas
espaçando e preservando exatamente algumas questões. E uma das coisas que a doutora Deise, antes da gente sair para o nosso intervalo, rapidinho, uma das coisas, por exemplo, que ela falou para a gente não pegar peso, assim, com as mãos, e eu lembrei do halteres na academia. Sim, sim, é muito comum que as pessoas façam exercícios para os braços, né? Principalmente bíceps, tríceps, e colocam halteres descarregando toda a carga em cima do polegar. Exato. Nesse espaço que a gente tem. E isso provoca continuamente uma carga, um desgaste articular. E ao longo do tempo você vai ter um processo de artrose aí, exatamente pela descarga de carga ali na articulação. E a sugestão? Então, o que a gente recomenda é que você transfira aquele peso daqui, você coloque as tornozeleiras, Perfeito. 1 quilo, e aí você vai estar no seu condicionamento e vai fazer essa adaptação. Mas então você transferiu toda a carga do polegar para o antebraço e ele é muito mais forte. Com certeza. Bom, nós já estamos indo para o nosso intervalo, você viu como passa rápido? No próximo bloco, nós vamos estar aqui vendo alguns exercícios que a doutora Deise vai nos ajudar e inclusive vai ver o que em casa você pode estar usando para fazer e substituir. E lembrando que programas como esse só são possíveis graças à sua generosidade. Então, contribuindo com o projeto Daime Almas, que todos os meses nós estamos naquela labuta, né, de atingir os 100%, é que nós conseguimos então realizar programas dessa qualidade. Mas nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com esse programa interessantíssimo falando de poupar, preservar as mãos.